Boa tarde. Mais uma live aqui na Reconexão Essência. Falar da importância dos sonhos, da importância do sonhar, né? Então, tô vendo aqui que a Shirley já entrou. Vou chamar a Shirley pra gente iniciar. Gente, Oi! a gente precisa combinar direito, que eu tava lá na outra com a Chan que tinha chamado. Jura? Não é verdade? Nossa! Provavelmente ela migra para cá já já. Então, eu estava vendo se estava ao vivo, Que doideira, mas né? A não gente estava de, de no Reconexão. não entrava. Ah, chegando. Oi, Oi, Rose. Sol. Ela derrubou a gente, Shirley, mas que poderosa essa menina, viu? Então, olha que coisa, né? Tem que ser ligeira. Achei o filtro, Shirley. Aí, ó. A carinha de filtro quando você não entrava, Sol. Que loucura. Que interessante, porque eu estava procurando também, eu estava até no outro celular e não estava conectando. Aí eu mudei de celular e falei assim, eu vou ver se está já ao vivo, e não estava. Eu falei assim, gente, será que ninguém está conseguindo entrar por conta da chuva? Não, a gente já estava lá falando um oi. Cadê a Rose? A Ah, Rose voltou para cá? a Tá. Rose voltou para cá, Ah, tá sim. que bom. Então, Essa ideia, né, que a gente vai falar hoje também, né, dos sonhos e a importância dos sonhos na nossa vida. E desde sempre os sonhos chamaram muita atenção, porque cada banca de jornal tem lá o livrinho, né, como interpretar os seus sonhos. Sonhou com vela e isso, sonhou com... Tem gente que ganha muito no bicho jogando no... gente, deixa eu dar meu depoimento. interpretando os seus sonhos. A minha mãe teve uma fase da vida dela que ela e as vizinhas eram fritas no jogo de bicho. Elas tinham todos esses livros Uhum. sonhos e era bizarro. Elas no portão, não, porque eu sonhei com eu sonhei com tal coisa, cavalo, tal coisa. Eu falei, gente, elas ficaram expert em sonhos. E o pior é que às vezes batia, né? E elas ganhavam os troquinhos. Uhum. Gente, que loucura. Sim, tem muita gente que faz isso, muitas. E eu até contei aqui, né, de uma pessoa que eu sigo na internet, que ele falou também que ele sonhou com os três números da Mega Sena, o amigo dele sonhou com as outras três, os dois jogaram e os dois acertaram três. Se eles tivessem se juntado, eles teriam ganhado o prêmio. Putz. Então, e um lembrava do outro no sonho, esse era o legal, né? Porque não foi um sonho, né? A gente chama de sonho, mas é uma viagem astral. E os dois sonharam, estavam juntos e fazendo o jogo. Então ele acordou com um número na cabeça dele, o amigo acordou com os números na cabeça dele, mas faltaram se Acertar, né? juntarem, se juntarem a comunicação, né? Então, por favor, meninas, se vocês sonharem com dois números, né? Joguem. Fala, você sonhou com mais dois? Alguém sonhou com mais dois? Vamos lá, né? Faz Eu tô mal aqui se chamando, é um sonho lúcido, se não é, se só joga, não arrisca não jogar, né? é verdade. Eu tô aqui chamando as pessoas, e como a gente vai falar sobre o sonho do ponto de vista do criador dele, né? Que foi Freud. Chan, se você quiser começar a falar sobre um Tá, pouco sobre o que é esse sonho, aí eu vou aqui terminando de chamar as pessoas. tá bom. Então, assim, Freud foi uma grande experiência para ele, porque ele, desde os 9 anos de idade, ele já gostava de prestar atenção nos sonhos dele, já anotava os seus próprios sonhos, né? E ao longo dos anos, como ele foi estudar, tudo, ele acabou realmente, lá para 1900, ele realmente começou a olhar para esses sonhos já em consultório, atendendo com um olhar um pouco mais
direcionado, porque ele começou a perceber que, meu Deus, por que será que o que ela está falando tem a ver com o que já passou, né? Qual será essa ligação desse inconsciente que ela está reprimindo, não está colocando para fora, mas nesse sonho está me mostrando que ela está querendo manifestar, né? Então, através dessa experiência que ele foi trazendo na prática do consultório dele, ele foi identificando que havia desejos sempre reprimidos, né? E esses desejos estavam no nosso inconsciente. E por que está ali no nosso inconsciente escondidinho? Porque são camadas de memórias, camadas de emoções, emoções em que nós estamos reprimindo por não dar conta, né? Por não querer ver, por não aceitar, por ser algo que foi recalcado em nossa criação, na nossa infância. Então, esses conteúdos, eles vão criando camadas interiores das nossas emoções, que vão sendo manifestadas no nosso inconsciente, vão se aprofundando, vão ficando cada vez mais interiorizadas. Então, quanto mais você nega, quanto mais você rejeita uma situação, uma emoção, quanto mais você briga com aquele conteúdo, né? Seja com a mãe, seja com o pai, uma situação em que você está com muita dificuldade de lidar há anos e você não consegue resolver, a gente tem meio aquela coisa assim, eu não aguento mais, não quero mais saber disso. E põe para debaixo do tapete. E joga ali para a caixinha, guarda na caixinha. Não quero olhar para isso. Porque dói, né? As emoções muitas vezes provocam muitas dores. Porque está trabalhando ali dentro do nosso orgulho, do nosso ego, dos nossos medos, né? Dentro desses nossos instintos que a gente vem para desenvolver. Então, Freud ele foi olhando para essas questões e ele foi identificando que existiam essas camadas do nosso inconsciente, que estão ligadas e direcionadas com as nossas emoções. E através dessas emoções, ele foi percebendo que os conteúdos recalcados, eles tinham representações do sonho, que são as simbologias, né? Então, essas simbologias, elas podem vir de várias maneiras, que podem ser de uma forma clara ou de uma forma totalmente jogada, como as meninas estavam aqui comentando, porque às vezes o que parece não é, e o que é, às vezes para a gente não parece. Então, essa simbologia tem que ser decodificada, ela tem que ter uma ferramenta, uma maneira que você vai trazendo para a sua lucidez, para a clareza, né? Porque a emoção, se vem através de um sonho, é porque está ali borbulhando, ele está querendo se manifestar, ele está querendo ser reconhecido aquele conteúdo. Ele quer que você olhe para aquela emoção porque você está pronto para que aquilo comece a ser trabalhado, né? Então, quando vem uma manifestação de uma emoção, um sonho, ele pode estar em camadas, né? Eu gostei muito de uma imagem que eu vi, que a pessoa usou essas camadas do inconsciente como um filtro, né? Então, nós temos o nosso espírito e aqui o cafezinho somos nós, e aí existe esse filtro. E esse filtro é o quê? É a nossa psique, né? São as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, é o corpo emocional e o corpo mental, que vão gerando, né, toda essa borra de café, vamos dizer, ali, que fica parado nesse filtro, né? Então, parou nesse filtro, mas o café precisa ser coado. Então, o que vem da sua espiritualidade, né, o que é você quanto um ser individual, precisa chegar a nós, precisa chegar à manifestação, precisa chegar realmente na prática daquela transformação. Então, jogamos aguinha no coador de café, mexe aquele pó de café que está ali e as emoções. Bom, então essa daqui dá para a gente olhar agora. Então, você, através de um sono, vai para as suas camadas
de sono cada vez mais profundas, né? Então, a gente tem alfa, beta, beta, que é a nossa frequência mental, que vai sendo reduzida para a gente poder entrar nos sonhos, né? Então, a alfa é quando a gente está mais em estado meditativo, que as ondas cerebrais elas diminuem e você consegue entrar mais em contato com essa sua essência, com esse campo emocional, com esse campo mental, sem o apego, né? Sem esse afeto do que você está sendo afetado. Você consegue ir um pouco mais para uma camada, um pouco mais o seu mental superior, que a gente chama, que é ali onde está te guiando, né? Mais assim, próximo da nossa essência, vamos dizer, nos guiando aqui. E aí o que acontece? Você me perdi agora. Alguém me ajuda? Onde eu parei? Na ideia? Perdi. Então, Do você filtro. estava falando, né, dessa questão de filtrar e que como Freud, né, ele coloca que muitos conteúdos estão adensados lá no inconsciente, como isso começa a vir à tona, Isso. né, aos poucos, ou não, né? Voltando, ou não, exato. Porque aí, então, me linkei de novo. Porque daí você está no sono alfa, você está em alfa, acordado, de dia, mas quando você vai deitar, você começa a entrar naquele início de relaxamento, que você percebe o seu corpo relaxar, e você vai para delta, que abaixa mais as suas ondas cerebrais, que é onde ali você começa a sonhar. Então, nessa hora, pode vir muito conteúdo que está ali latente, que é o que você está passando no seu dia a dia, né? Então, você sonhou com o seu serviço, sabe aquele sonho que você aparece aqui no serviço, de repente você aparece ali em casa, de repente você volta para outro lugar que não tinha nada a ver, aquele sonho que está perdido, seria uma das primeiras camadas que você está acessando desse inconsciente, que ainda pode ser considerada coisas que você está ali vivendo mesmo no seu dia a dia básico, está na superfície, né? Conforme você vai abaixando as suas ondas cerebrais, então essas camadas elas podem irem se assentando e você pode ir descendo uma camada, entrando mais no seu inconsciente, para você ir cada vez mais penetrando nessas emoções que você está o quê? Reprimindo, né? Por algum motivo, você está reprimindo. E aí começa a ser aqueles sonhos que você acaba achando que é uma grande mensagem e no fundo o que está querendo dizer, o que está querendo trazer para você como uma manifestação é aquilo que você não está querendo olhar, que você não está querendo aceitar e que você não está tendo condições. Então, aquela história assim, eu entrei num lugar e comecei a ver pessoas que eu conheço, e aí de repente tinha uma porta, entrei, nossa, fui para um lugar totalmente diferente, uma balada com umas pessoas estranhas, e aí você, de repente eu desci mais um pouco, me encontrei num lugar totalmente escuro. Eu fiquei com muito medo ali. Eu queria sair. Aí vinham as pessoas conversar comigo e eu comecei a querer correr. E aí apareceu a Shirley no meu sonho. E a Shirley falou, não, vem comigo. Então, o que essa historinha que a gente foi acomodando nesse inconsciente estava querendo dizer, né? Pode ter muitas coisas. Você vai querer ir. Ai, a Shirley me salvou. Shirley, você me salvou essa noite que eu estava indo para um pesadelo, estava indo para um lugar triste. Mas, na verdade, né, é o que a Shirley significa para mim. O que é que aquele lugar escuro significou para mim, né? O que aquele medo ali tá na minha vida, em algum lugar que eu não estou querendo ver, né? Então, assim, tudo tá na nossa formação, dentro dessa nossa estrutura daqui, quanto eu, Alexandra, e você aí. Então, tá nessa estrutura dessa vivência, né? Dessa personalidade que somos aqui, mas que temos muitas outras. Então, esse conteúdo é muito grande, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com esse conteúdo através dessas ferramentas que vão sendo nos dadas. Você tá ali preso naquele medo,
né? Eu vou falar por mim agora, né? Durante muito tempo eu não reconhecia que eu tinha medos. E nos meus sonhos, tinha muitas coisas que eram sinais e eu não conseguia identificar. E eu realmente negava que eu tinha medo. Só que veja bem, medo é uma emoção natural, né? Quem não tem medo? Todos temos vários tipos de medo. Agora, por que que eu recalcava em mim o medo? Né? Por que que eu não podia apresentar uma emoção que é uma emoção natural? Por que que eu não podia assumir para mim que aquilo era, ok, eu tô com medo de, sei lá, morrer, né? Todo mundo sabe aqui que eu tive câncer. Então, eu tinha medo de morrer. Por que que eu não podia sentir este medo? Porque era algo que estava muito recalcado no meu inconsciente e que eu não deixava vir para a manifestação, né? Então, essas simbologias que vão tendo os sonhos, Freud ele começou por identificar dentro da psicanálise, né, dentro do consultório dele, ele começou a identificar. E aí a gente vai muito para o que a gente tem hoje. Sei lá, Freud dizia que sonhar com mesa, por exemplo, tudo que você sonha que tem mesa envolvida, são questões com mulheres. Se você está sonhando com armamentos, com guerra, com espadas, é o lado masculino, são problemas, é o falo, é o órgão sexual masculino, então um problema com o lado masculino. Calvície, dentes, cabelos, você está se sentindo castrado. Então, Freud ele veio com essa, vamos dizer, categorizando, né, os sonhos, foi categorizando, foi dando nomes, e que hoje a gente meio que vê, sonhei lá com um ladrão. Você vai lá no Google, o que que é ladrão? Né? Ladrão, sei lá, é problemas na infância. Problemas, se é um ladrão masculino, problema na infância com o seu pai. Só que isso é uma verdade absoluta para todo mundo? Não, porque o inconsciente de cada um é único. Porque se são camadas de emoção, e são as suas camadas de emoção, só diz respeito a você, né? Então, quando você sonha com um ladrão, o que que esse ladrão está querendo dizer para você, né? Esse ladrão, ele tinha uma imagem, era o rosto de alguém conhecido. O que que essa pessoa significa para você na sua vida? E aí, na psicanálise, a gente vai puxando, né, essas questões, né, e vão trazendo para a sua lucidez, vai trazendo. Às vezes você vai demorar para entender que aquele sonho não era uma revelação de Deus, não era, né, uma premonição, não era. Era você lidando com uma parte sua pequena, que está lá escondidinha, que quer vir à tona, né? Ele quer ser reconhecido, ele quer virar um conteúdo manifesto na sua vida, ele quer se manifestar. E ele tem o desejo de ser movido e reconhecido. Então, os nossos desejos reprimidos, eles acabam vindo nesse contexto todo da manifestação através dos sonhos. Uhum. Dar um exemplo, dar um exemplo, já que você falou de Freud, depois eu deixo a Sô falar, que é bem legal. Aquela história da mulher que sonhou com um sobrinho, sonhou, na verdade, assim, ela teve um sobrinho que morreu. Ok? Aconteceu o enterro, bacana. Dias depois, ela tem um sonho de um outro sobrinho no caixão também. E aí, assim, é importante a gente dar esse exemplo para ficar claro que, assim, para cada pessoa vai ter um significado diferente. Num processo analítico, quer dizer, de terapia, o que ficou claro? Ela estava sonhando com outro sobrinho no caixão, por quê? Porque nesse sonho tinha aparecia um relacionamento de um ex-marido, enfim. E o que estava trazendo à tona? No enterro do real fato, no enterro do sobrinho que morreu, o ex estava lá. Então ela começa a sonhar com outro sobrinho morto no caixão, e não tem nada a ver com a morte do outro sobrinho. Mas aqui estava lá. Então, assim, o que ela estava querendo trazer à tona? Reviver aquela emoção de ter revisto o ex lá no enterro de fato. Desculpa, Sô, vai. Achei legal. Não, ótimo. Ótimo. Né? E esses conteúdos a gente pensa que é pouquinho, mas são. Vem aí desde os 3 milhões de anos que temos aqui na Terra, somos todos nós. Então tem muito
Tem muito conteúdo ali adensado dentro de nós, e por isso que às vezes a gente quer uma coisa e existem milhões de possibilidades para a gente conseguir aquela coisa, mas a gente não olha qual é o caminho, porque às vezes dói muito. E muitas vezes esses conteúdos, quando ficam muito macetados, a gente não quer, nosso ego arbitrário não quer que venha à tona, não quer, não quer, não quer, não quer, vai vir. Porque com o estudo, né, Freud veio, abriu essa possibilidade, depois Jung trouxe, né, a questão da psique, ele traz esse conceito, e traz essa abordagem, né, que ele chama de psicologia analítica, e que ele fala que a nossa psique, que é resumindo, imagina que nós somos um sol enorme, que é a nossa psique, e essa psique tem tudo lá dentro, né? Tudo que a gente pode viver, tudo que a gente pode trazer à tona. Temos ele chamou também de inconsciente, um inconsciente pessoal, que é todas as nossas vivências, tudo que é nosso, tudo que foi experiência nossa, tudo que eu vivi, meu ambiente familiar, meu ambiente de trabalho, escolar, relacionamento, tudo que é meu está dentro desse inconsciente pessoal. E tem um outro inconsciente coletivo que está no mundo, né? Tudo que o primeiro ser humano viveu quando ele teve que sobreviver após a seca do Nilo, e ele procurou uma solução ali, encontrou ou não, né? Isso ficou gravado nesse inconsciente coletivo. Então, por isso que às vezes a gente tem algumas percepções e alguns acessos, aqueles déjà vus, que a gente fala, nossa, parece que eu já vivi isso. Parece que isso já aconteceu comigo. Que estranho. Aí essa estranheza é porque a gente vai acessando de vez em quando esses conteúdos. Tem até filmes, né, que mostram um pouco isso. Mas ele foi além disso, né? Como a psique uma energia muito potente, qual seria o ideal, né, como ser humano? Que a gente deixasse vir à tona nossos conteúdos e a gente, né, deixasse essa energia que a gente está trabalhando proliferar e a gente manifestar a nossa essência, manifestar aqui a nossa centelha divina. Vamos trazer como aqui para a nossa década de nova era. Mas não é bem assim que acontece. Por conta de uma adaptação que a gente tenta nos colocar, eu percebo o olhar da minha mãe, que não gosta de certas coisas que eu gosto, eu falo, opa, se o ser que eu amo, que é meu afeto, não gosta daquele tipo de comportamento, ou daquela pessoa, ou de ser assim ou assado, eu meio que engulo o que eu gostaria de manifestar. E é aí, para me adaptar ao meio. E eu vou me adaptando a tudo, porque a gente é movido pelos afetos. Né? As coisas vão nos afetando e tudo que nos afeta vai tendo uma importância para a gente, de qualquer maneira. Então, esses afetos, e tudo é por amor, vamos colocar assim, a gente vai se moldando, vai se adaptando, mas muitas vezes não é aquilo, né, que a minha essência, que a minha centelha divina queria viver nessa terra. Eu sou único, por mais que eu faça parte de toda a humanidade, cada ser humano que nasce é uma nova esperança de melhorias para o mundo, né, da gente trabalhar mesmo, né, essas energias que a gente precisa trabalhar, principalmente os nossos instintos e os nossos sentidos. Então, eu vou ali, né, me moldando, mas chega um momento em que aquele molde ele não vai cabendo, porque a psique ela empurra, ela quer que venha o conteúdo que eu estou tentando ali esconder. Por isso que quando eu escondo demais, fica muito pesado, eu vou fazer escondido. Por isso que essas histórias chamam tanta atenção de serial killer, de pessoas que aparentemente são normais e que depois tinham uma vida dupla, faziam tais coisas, porque vai querer sair de qualquer maneira, tudo isso. Então, é um lugar ali que a gente vai se colocando, e quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente começa
a fazer tratamentos energéticos, espirituais, fazer análise com a psicanálise, a gente começa a deixar vir um pouco mais à tona esses conteúdos. E outros meios de deixar vir à tona esses conteúdos começou há muito tempo também, que é através da arte, é através da literatura. Sabe aquele livro que a gente lê e fala, nossa, tem tudo a ver comigo, parece a minha vida, os mitos. Então, a arte vai também nos trazendo conteúdos que a gente vai podendo olhar. Então, quanto mais contato a gente tem com a arte, quanto mais a gente pratica a arte na nossa vida, quando a gente pode, as poesias, as músicas, quando a gente se conecta com algo, aquilo parece que dá um sopro na nossa vida, e é um sopro mesmo, e vem um conteúdo à tona. E quando vem esse conteúdo à tona, eu posso começar a trabalhá-lo. Hoje, antes da live, eu fui fazer uma compra e aí estava escrito no muro: a arte existe porque a vida não basta. Eu já ouvi isso. Aí eu cheguei e fui procurar de quem era. É do Ferreira Goulart, de um poeta maranhense aqui do Brasil. E aí eu falei assim, olha que interessante, a gente só consegue pensar na arte quando a gente começa a sair do modo sobrevivência e tá, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Porque levantar, acordar cedo, ir trabalhar, voltar, jantar, comer, transar, dormir, começar tudo de novo, não vai bastando mais, né? A gente sente um vazio, porque nós seres humanos, quando o ambiente começa a ficar muito repetitivo, a gente quer mais. Por que a gente quer mais? Porque a gente está nesse processo de ser, de nos tornar, né? Ser humano. Então, o que mais que falta aí na minha vida? Aí a gente vai indo por alguns caminhos. Ah, será que falta um carro novo, uma casa nova, uma viagem nova? Depois a gente vai percebendo, nossa, não é tudo isso porque eu me levo para os lugares e eu estou sentindo esse vucu-vucu aqui dentro de mim. O que eu preciso, o que eu estou escondendo? Porque é bem isso. O que está mistério dentro de mim que eu preciso revelar? E aí, quando eu tomo esse ato de coragem pela arte, principalmente, Jung foi muito pela arte, pelas mandalas, e até pelos arquétipos, e a gente também fala muito dos arquétipos, porque o tarô, ele existe junto com o Nilo há muito tempo, quando as pessoas também se perguntaram isso e queriam entender o que acontecia, o que estava acontecendo, poderia acontecer na vida dela. Começou e é algo oracular, mas hoje é um símbolo muito psicológico também, que quando a gente joga, a gente se remete a um conteúdo nosso. E quando a gente vai também, falando de arte, quem não viaja e não traz algo simbólico do lugar? Vide a Shirley. Quem não vai a um lugar, fala, será que tem uma feirinha de artesanato? Então, a arte, ela sempre, ela tá ali, porque a arte existe porque a vida não basta. Então, com a arte, a gente começa a nos conectar com alguns conteúdos nossos, né? Depois a Shirley até pode contar uma imagem que ela teve depois de fazer uma experiência, porque vai vindo esses símbolos para a gente, ou através dos sonhos, ou através de uma experiência que a gente se coloca conscientemente para fazer. E isso é uma das nossas propostas, colocar esse conteúdo através da arte, que é o filtro dos sonhos. Além de ser uma arte, tem toda uma história por trás do filtro dos sonhos, que é para nos conectar a conteúdos nossos que estão lá adensados, escondidinhos, macetados, e que podem começar a vir à tona quando a gente começa a mexer nisso tudo. E mexer nisso tudo é um ato de coragem e de crescimento e de evolução. Por isso que não basta, né? Fica pouco quando a sobrevivência já está um pouquinho mais, vamos dizer, organizada, a gente começa a se fazer essas perguntas. O que mais? O que mais eu preciso? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? É essa a minha missão mesmo? Porque a gente quer se conhecer, a gente quer saber lá dentro o que está acontecendo com a gente. Os sonhos mostram isso, Freud mostrou, Jung também coloca a importância dos sonhos.
mas a gente tem que entender porque para cada um, sonhar com vela vai ser diferente para cada um, não vai ser igual. Nós somos seres humanos, estamos todos conectados, mas está dentro do inconsciente pessoal, como o Jung propõe, não dentro do a gente pode ter sonhos com o inconsciente coletivo também, mas aí é mais mitológico, então é bem interessante porque a gente percebe nossa jornada. Mas o sonho, né? Ele para cada um, ele é um direcionamento, porque nós somos seres muito particulares, individuais, por mais que a gente faça parte dessa composição humana toda e tem dentro de nós todos os nossos ancestrais desde o tempo das cavernas, né, Shirley? Eu vou contar a minha experiência, depois falar um pouco dos sonhos. Eu participei de um evento onde a gente estudou com medicinas da Terra. E aí muita gente pode falar, você só imaginou determinadas coisas quando você estava lá tomando a medicina. Mas veio para mim uma imagem de um ser estranho, assim. Eu falei, mas eu gravei muito claramente o que veio. Né, duas imagens muito fortes. Até comentei com a pessoa que estava conduzindo os trabalhos, tá, o retiro, enfim. Aí eu falei, eu vou começar a caçar na internet para ver se eu acho essa imagem. E o xamã que me conduziu falou assim, não faça isso. Nas suas meditações ou antes de dormir, só pede para que essa coisa venha até você, se tiver que vir. E dias depois, sabe, zapeando, e eu adoro alienígenas do passado e tudo que tem a ver com esse tipo de coisa, me brota a imagem no documentário que estava rolando, as duas imagens que eu tinha visto. Falei, uau! E agora já estou no processo de entender, através daquela experiência e aquelas imagens que chegaram para mim. Por quê? Estão me trazendo algum recado, ainda estou no processo de entender quais. Mas é isso, quando a gente se permite abrir realmente essa conexão. E nada mais bacana do que acompanhar no nosso dia a dia os sonhos, né? E aí, assim, até dando uma pesquisada, o próprio Kardec, o Allan Kardec, falava muito da dupla vista, né? Da vista da alma. Eu adoro, por exemplo, Wagner Borges, o Saulo, que falam de viagens astrais. Mas é importante a gente não separar os tipos de sonho para não misturar tudo e virar aquela bagunça. Por exemplo, os sonhos fisiológicos. Os sonhos fisiológicos têm tudo a ver com o que nem eu amo, quem me conhece sabe que eu amo um filme de terror. Aprendi a diminuir e aprendi a assistir mais antes de dormir. Porque é óbvio que eu vou ter algum pesadelo com aquele conteúdo pesado com o qual eu me conectei. Então, isso é um sonho fisiológico. Tem sonhos que eles têm até um nome diferente, pantominésicos, que é o quê? São acessos que você tem a outras existências, dependendo do teu nível de desprendimento. Você vai lá acessar algumas histórias do passado que depois voltam com uma lembrança muito confusa no dia seguinte. Tem os premonitórios, que você meio que, nossa, eu sonhei com tal acidente, de repente o negócio acontece com você ou com alguém próximo. Os espirituais, que é quando... E esses são lindos quando a gente consegue lembrar. Por quê? Porque é aquele sonho que você falou com seu avô anos, ou você que se conectou com alguma pessoa muito querida que já está nessa... Tá cortando a impressão? Tá dando umas falhadas. Deixa eu arrumar aqui. Se você se conectou, por exemplo, com alguém que já se foi, que está numa outra dimensão, e é lindo quando a gente consegue voltar e lembrar, porque... E aí é quando a gente sente no coração aquele quentinho. Você vê que assim, não foi... Eu não imaginei. De repente, eu recebi mesmo. Eu fui até lá ou eu recebi uma visita desse querido. Tem uma coisa que eles chamam de telepatia pré-cognitiva, que é o sonho quando... como é que eu vou explicar? Assim... É algo que você sonha que aconteceu com você... Mas dias depois você vai ver que é algo que aconteceu com uma outra pessoa da tua família, alguém próximo. E aí tem, e isso eu achei muito interessante, que é o sonho telestesia. Por exemplo, você sonha com um acidente de avião. E dias depois alguém muito conhecido vai morrer, acaba fazendo a passagem através de um acidente de avião. Então, assim, como um sonho premonitório? Mas assim,
de alguma maneira você está recebendo aquele tipo de aviso, né? Então, é importante primeiro a gente classificar e separar, porque senão a gente fica achando que é tudo uma coisa só. Então, assim, tem o sonho físico, por exemplo, se você acabar de comer muito e for dormir, você também vai ter um monte de pesadelo, porque seu estômago está pesado, está tudo virando ali, e aí, assim, a energia que vai vir através da lembrança, através do sonho, vai ser pesada, vai ser ruim. Então, tem algumas técnicas, né, que nos ajudam primeiro, a separar uma coisa da outra e até tentar trazer esses sonhos lúcidos. O sonho, quando tem começo, meio e fim, normalmente, assim, bem bonitinho, normalmente é uma viagem astral. Porque a gente sabe, todos nós saímos do corpo à noite. A diferença é que tem a galera que sai, volta e sabe exatamente o que aconteceu, e a gente que volta com tudo meio entrecortado. Quando o sonho tem, enfim, com certeza você foi dar alguma voltinha em algum lugar, aquilo de fato aconteceu num nível de alma, né? E assim, como é importante, por exemplo, antes de dormir, ter uma caneta, um papelzinho ali do lado. Porque quantas vezes a gente já não acordou falando, nossa, que sonho legal. No dia seguinte, de manhã, você acordou logo após o sonho. Nossa, que sonho bacana. Uma sensação gostosa. Se você não parar e anotar, de manhã você já não vai mais lembrar. Você vai até lembrar que você sonhou com alguma coisa bacana, mas vai fugir totalmente da tua lembrança consciente. Então é legal ter uma caneta, um papel, caneta, uma luzinha fraca, porque aí você pega ali e anota à noite, porque aí no dia seguinte você dá uma relida para lembrar mais detalhadamente tudo que você sonhou. É importante também, e aí você vai costurando mesmo as lembranças, né? Com o seu relato. Então, aí você consegue fixar mais. E conservar também esses relatos. Sabe, caderninho do sonho? Vai anotando, vai anotando. Às vezes está ali um recado claro da espiritualidade para você. Né? Através de um símbolo. Ele está cortando. Através de um símbolo, de uma mensagem. Deixa eu. Toca, Chá, que eu vou ver aqui o que está acontecendo com a minha conexão. Está cortando bastante mesmo, Shirley. E interessante que, assim, se a gente pensar, quando a gente está acordado, o que a gente faz, né? A gente bloqueia. É um próprio mecanismo de defesa estar na vigília. Então, a vigília seria o quê? É você bloquear, né? Tá conscientemente, nosso mental, ele não está claro, falando, olha, não faça isso. Ele não escreve, não. Mas ele está na defensiva. Ele acha ferramentas para você se proteger daquela emoção, daquilo que está te gerando ali um desconforto, né? E quando você vai dormir, você sai desse estado de vigília, né? Nesse desprendimento, né? Onde o seu corpo, onde o seu espírito, ele dá aquela soltada e que pode estar aqui pertinho, rondando, ele pode ir aonde ele está frequenciando mais, né? Ele pode fazer uma viagem astral, ali ele solta, né? Ele sai desse estado de vigília. Por isso que eu comentei das ondas alfa, beta e teta, porque são o cérebro diminui esse estado de vigília, as ondas, hertz, né? Diminui, para quê? Para que você possa soltar, para que você possa entrar em contato com o conteúdo que está ao seu redor. Então, você não tem esse mecanismos de defesa. Aí, aconteceu já muitas vezes comigo, eu acordar e falar, nossa, como o Shirley falou, durmo de novo. Aí você vai para um estágio mais profundo ou vai oscilando nesses estágios e quando você acorda, você lembra, às vezes nada, hein? Já aconteceu de não lembrar nada ou de lembrar, sei lá, tinha uma caneta no meu sonho e era só. E aí, para você, né, trazer aquilo tudo para o seu dia a dia, né? Por que daquilo lá? Né? Então, essa questão assim, de você estar oscilando dentro do que você sente, do que você pensa durante o sono, né? Porque a gente pensa, o sonho é real ou o sonho é irreal, né? E o que é irreal e o que é real, né? Essa é que é a verdade, né? Aonde é que nós estamos nesse real e nesse irreal dessa história toda que está casando com a gente? Você tem mais Será coisa que a gente para está falar? dormindo? Será que a gente aqui, Matrix, né? Será que não somos nós que estamos dormindo, de fato? O Saulo Caldeirão
fala muito disso, né? Assim, o tempo todo você para e se percebe. Será que eu estou acordado ou será que eu não estou? São exercícios simples para você fazer, até para quando você, de fato, estiver numa viagem astral, há momentos, ele mesmo fala, né? Que ele para e fala, opa, isso é real ou não é? Quer dizer, tudo é real, mas assim, tô no 3D ou não? Ele aliás, recomenda um livro que chama Oráculo da Noite, para quem quiser se aprofundar mais no que é sonho e no que é viagem astral. É bem interessante. Mas sabe, Shirley, eu só vou cortar um pouquinho. Quando Não. eu fazia esse teste, né, que ele fazia de que você puxasse o dedo durante o dia várias vezes para saber se você está dormindo ou se você está acordado, né? E eu fazia isso em um dia à noite, dormindo. No sonho, eu falei assim, nossa, isso está tão esquisito. E aí eu puxei o dedo, né? E aí ele se esticou, ele foi se esticando. Eu falei, eu estou numa viagem astral, né? Então dá muito certo mesmo fazer alguns exercícios. E esse que ele fala, né, de você tem que trabalhar bastante os seus chakras, porque se você não trabalhar os seus chakras, eles ficam como se fossem lotadinhos, né, de energia. E aí fica um peso, você não vai conseguir dormir. Sonhar, você vai ter sonhos oníricos, vai ficar numa ansiedade. A pessoa que é muito ansiosa, ela não recarrega as baterias, porque esse sonhar, essa primeira limpeza que vem, igual a Chan falou, Freud falava, sonhei isso, sonhei que eu estava xingando meu chefe, sonhei que depois eu estava comendo um brigadeiro, uma panela de brigadeiro inteira, eu sonhei que eu estava não sei o quê. São tudo coisas que eu quis fazer mais para me adaptar, ou porque isso não. Nós somos humanos, somos seres relacionais e tem regras humanas. Antes não tinham regras, né? Homem das cavernas. Você queria uma mulher, você puxava lá pelos cabelos e levava para a caverna. Né? Tem muito disso, vamos dizer assim, ainda tem esses resquícios ainda na nossa sociedade, mas já tem muitas regras, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, queria comer uma panela de brigadeiro inteira, mas eu falo para todo mundo que eu sou fitness. E aí, não como. Aí eu vou comer no sonho, eu tenho que limpar. Esses conteúdos precisam ser limpos. Então, primeiro. Superfície, né, ainda, né? Existe uma superfície do que você está vivendo ao seu redor, né? Isso. Aí, quando entra nessa onda, passa de teta, chega lá na alfa, beta. Qual a outra chance? Você falou? Beta, delta. teta. Alfa, delta, teta. Teta. A teta, a delta é a última, né? Sonhos delta. Não, é teta. Então, a delta é de 4 a 1 Hz. E a teta, depois ela volta a subir um pouquinho de novo. Ela fica oscilando entre bem baixa e um pouquinho, que é aquele movimento que a gente vai fazendo do sono, quando põe lá os aparelhinhos que fica, né, dá um picozinho. Uhum. Então, porque a gente fica com essas ondas cerebrais ainda oscilando. Aí porque a gente não está tão consciente com essa onda beta, e a onda beta é onde está o nosso, vamos dizer, nossa essência, nosso ego, que é muitas vezes arbitrário, que não deixa a gente viver as experiências. Por isso que quando a gente propõe a fazer uma oficina artesanal, né? A gente está trabalhando com a arte, a gente está trabalhando com esse colocar do corpo em um posicionamento, né? Do fazer, eu estou trazendo meus sentidos e estou num lugar onde eu estou trazendo a intenção de mostrar algo ali que eu não estou conseguindo ver. E aí, a oficina tem esse intuito. O que tem ali no meu corpo emocional, no meu corpo físico, no meu corpo mental, na minha vida manifesta, no meu mental superior, que eu não estou alcançando? Que bloqueios podem ter ali, que naquele momento que eu estou fazendo o filtro dos sonhos, podem ser revelados para mim, porque eu já estou podendo olhar. Então, é uma ferramenta muito bacana, porque tem depois, né, da oficina, não é só fazer o filtro, tem toda a interpretação junto com a pessoa, para ela ir percebendo na vida dela qual é esse conteúdo que está querendo vir à tona, e eu estou ali bloqueando por alguma razão. Eu não estou deixando vir. Então,
praticar isso, porque não adianta você pegar um papel, né, e começar só a fazer igual os sonhos. Você pode escrever o livro do sonho, mas se você não começa a pegar, tá? O que significa mãe para mim? Para mim, tá? Uhum. Tem o inconsciente coletivo, que tem ali como, porque mãe é um arquétipo, como mãe é, mas para mim, mãe é isso, isso, isso. Pai é isso, isso, isso. Vó é isso, isso, isso. Freud, sei lá, a pessoa sonha com certos artistas. O que eles significam para mim, né? Então, quando eu começo a pegar só de fazer isso, nossa, eu sonhei com isso, sonho demais. Eu, por exemplo, sonho demais com criança. O que criança significa para mim, né? Então, para mim tem um significado, para outra pessoa pode ter outro significado. Mas aí eu vou colocando, aí eu vou começando a observar aquilo que aconteceu. Eu lembro que um dia eu estava com a Márcia numa sessão, e eu estava falando de um sonho, e aí eu falava, nossa, Márcia, e aí eu coloquei só uma parte, né? Eu coloquei um sapato, e eu falava assim, ai, nossa, faltou um pouco ainda. Faltaram, acho que era 5 centímetros, sei lá. Faltou isso. E eu ficava procurando. E aí depois a gente foi chegando num ponto. O que falta? Aí ela falou assim: parece que falta pouco, né? Faltam 5 centímetros para algo aí, para você começar a olhar, a ver o que que é. Aí depois a gente foi olhando cada parte, né, nas outras sessões do que era aquilo, o que era aquilo, o que era aquilo. Gente, demora pra caramba. Por isso que assim, as pessoas falam: "Ah, eu quero mudar logo. Chega disso na minha vida". Começou, gente, o chamado. É que são as camadas, Começou. né? São É. as várias camadas do emocional que você está ali escondendo. Você desce mais um pouco, tem uma outra camada de emoção. Desceu mais um pouco, uma outra camada. Vai ficando cada vez mais profundo. Nesse seu sonho misturou, né? Essas várias camadas. E é por isso que É, pode meninas, né? ser. Sonhos também, né? Mandala, filtro dos sonhos. Porque às vezes a gente no consciente não vê. E aí naquele. A gente não vê. Está preparando um filtro, por exemplo, é um processo meditativo. Você tá ali, e a gente fala, olha, não fica batendo papo com a amiga. Presta atenção no seu. Foca. É aquele momento. E é ali, é um processo, não está pensando em nada. Você está pensando em como é que você vai trançar, que cor que você vai colocar, como é que você vai puxar. E aí você vai colocando ali o teu inconsciente. E é uma maneira linda, a arte, toda a arte, mas principalmente essas coisas manuais, trazem com muita clareza, claro que para quem aprendeu, né, as técnicas para observar, trazem com muita clareza o que o teu inconsciente está te dizendo. Por que ficou um nozinho mais ali? Por que aquela cor pálida? Por que aquela cor mais forte? Vai trazendo, você vai trazendo, vai fazendo devagarinho. Além de uma atividade gostosa, é uma maneira, é como sonho, né? Você está colocando ali o teu inconsciente. Agora, da mesma forma que o sonho, que nem a Sônia falou, você tem que ir correndo atrás, né? Mas o que a água quer dizer? Você tem que ir correndo atrás, passo a passo, até chegar lá na ponta. O filtro é a mesma coisa. O círculo todo, o que cada parte representa? Por que aqui tem mais elemento, aqui tem menos elemento? E aí a gente vai ajudando a pessoa, na verdade, a olhar e falar, olha onde tá os enroscos. Olha onde está pegando. É muito. E me lembra muito assim, uma vez que eu fiz arte terapia também, né? E aí você tá ali fazendo aquele trabalho, né? Então, estamos lá tecendo o nosso filtro do sonho, né? Você tá lá tudo bonitinho, põe um negocinho aqui, põe um negocinho ali, todo coloridinho, e você olha, nossa, que bonito, né? Aí vem a pessoa e pá, e você, tipo, o que você anda floreando tanto na sua vida, né? Esse monte de detalhezinho aqui que você está se colocando, talvez assim de uma forma delicada demais, né? E ela foi falando, e você vai fazendo assim, opa, eita, que eu estava achando tudo tão harmônico, tudo tão bonito, né? E aí, a hora que vem a interpretação, vem o toque da outra pessoa, né? Essa leitura que a gente desconhece, que cai as fichas e falar assim, caramba, né? Nossa, eu não percebia que eu estava assim
estão pisando em ovos para falar, para me expressar, para me comunicar com as pessoas. Preciso prestar atenção aqui, né? Porque se você for parar para pensar, o filtro dos sonhos, ele é representado pela teia da aranha, né? Pelo arquétipo da aranha, né? E aí é muito legal de você ficar pensando, todo mundo aqui já deve ter visto uma aranha tecendo a sua teia, né? É algo assim interessantíssimo, porque é meditativo. A paciência que ela tem de ficar ligando, ligando os pontos, né? E vai e volta, e vai e volta, e volta, e vai e volta. E se cai alguma coisa ali, ela vai reconstruir. Já cheguei a fazer até testes, tira assim, até daqui a pouco quando você olha, tá lá a aranha toda de novo. Esse é o nosso inconsciente, né? Que tá são as nossas crenças, as nossas emoções que Saiu só deu a uma voz. falhadinha, né? Que deu uma cadinha. E ali o inconsciente, ele existe, ele tá nessa teia, né? E aí quando você tá fazendo o seu filtro do sonho, você tá penetrando nessa teia, né? Qual é o significado de cada pedacinho que você tá ali tecendo, que tá dentro de você, guardado, que tá dentro desse inconsciente, que tá ali gerando um monte de coisa, de emoções, um monte de reações, um monte de bloqueios, e você tá plena achando que tá tudo maravilhoso, e nem é tão assim, né? Tá se escondendo. Tá se Então escondendo. vai ser bem legal essa oficina, vai ser ao vivo, aqui em São Paulo, em Santana. A gente vai falar depois o nome do espaço, que a gente vai estar lá, de uma parceira nossa. E perto do metrô Santana, uma pessoa tinha me perguntado, é perto do metrô, para quem está sem carro. E claro que a gente vai escolher um sábado, porque é menos trânsito aqui em São Paulo, para todo mundo ficar sossegadinho e fazer, né, a oficina. Vai ser muito bacana, porque a força do grupo não tem igual, é o que a gente está vendo aqui, né, no Sete Caminhos da Cura Energética, o quanto que o grupo tem um poder de trabalhar nossos desbloqueios muito mais fortes. Eu ouvi hoje, para a gente encerrando, senão vai cair nossa live, hoje ou ontem, não sei, né, uma pessoa falando assim, se você pudesse fazer terapia todos os dias, em grupo, durante um ano da sua vida, você mudaria ou não, né? Aí o entrevistado falou, o entrevistado falou, eu acho que eu mudaria, assim, todos os dias, em grupo, durante um ano. Então, assim, é o que a gente faz com a gente, em frente ao jornal, em frente às séries, que a gente repete, em frente às novelas. Ali são grupos que estão influenciando a nossa vida. E a gente vai tendo, vai guardando tudo isso, vai acrescentando ou potencializando dores que a gente já tem sem trabalhar. E a gente vai ficando com muito mais medo da vida, com uma sensação de insegurança, de ansiedade, e a gente não percebe que a gente está num grupo, em vários grupos, fazendo aquilo que a gente talvez mais condena, né? Que é ficar potencializando os nossos bloqueios. Muito Então, boa a gente essa pode fazer associação. diferente. Muito boa essa associação. Bem clara, né? Sensacional. Né? Então, é isso. Por isso que a gente está aqui para fazer isso. Para liberar, Falhou, né? Shirley. Não deu para entender o que você falou. A gente vai sendo afetado por tudo isso e nem se percebe, não se dá conta. Porque entra no normal, no natural. É natural chegar e pá, ligar a televisão, né? E aquilo vai entrando, aquilo vai entrando. É importante parar, né, de vez em quando, para olhar de forma diferente. Não quer dizer que a gente não vá se conectar com as notícias, não é isso. Mas a gente vai fazer com que elas não nos afetem ou que elas acessem o nosso inconsciente, porque agora a gente está consciente de que aquilo não vai mais entrar. É isso. Gente, Jung já falava isso em 1900, que tudo isso que entra pelos nossos 5 sentidos vão virando que nem flames, né? Pedacinhos de filme que vão sendo registrados no nosso inconsciente.
E tudo isso vira conteúdo. Então, olha há quanto tempo já se fala de algo que ainda é tão atual e que ainda a gente tem tanta dificuldade para entender, né, na nossa prática do dia a dia. É isso mesmo. É isso. Gente, um beijo. Quem quiser depois, né, só entrar em contato, entra aqui na Reconexão, manda uma mensagenzinha e a gente já está fazendo a lista do pessoal que vai participar do Filtro dos Sonhos. Como o espaço é pequeno, não vai, talvez a gente tenha que ter, né, mais dias, mas podem entrar e mandar o recadinho para a gente, tá bom? Beijos a Tchau, todas, meninas. gente. Tchau. Bons sonhos Tchau. Bons conscientes. sonhos. Ótimos sonhos. Tchau. Tchau, tchau.